Unibanco deseja um feliz ano novo. E se você ainda não é cliente, um feliz banco novo. Unibanco oferece Jornal Nacional. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2006. Delegacias atacadas a tiros. Postos da PM metralhados. Cidadãos queimados em ônibus. Há 4 dias do Réveillon, o crime organizado volta a aterrorizar o Brasil. 18 pessoas foram mortas, entre elas 2 policiais e 7 suspeitos de participação nos ataques. As autoridades estaduais não se entendem sobre o motivo da violência em série. O governo federal oferece ajuda da Força Nacional de Segurança. E o governador eleito do Rio diz que não vai tolerar a ação dos bandidos. Você vai ver também, o governo proíbe as empresas aéreas de cancelar voos até a virada do ano. No mercado automobilístico, aumentam as vendas de carros e motos. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores foi o investimento mais lucrativo de 2006. E o dólar caiu pelo 4º ano seguido. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Uma onda de ataques criminosos aterrorizou o Rio de Janeiro hoje. 18 pessoas morreram, 9 civis, 2 policiais militares e 7 suspeitos. Os atentados, promovidos desde o início da madrugada, também deixaram pelo menos 34 feridos. Delegacias e postos da polícia se transformaram em alvo e 11 ônibus foram queimados. O ataque mais cruel e covarde foi contra um ônibus da aviação Itapemirim, que saiu ontem às 5 horas da tarde de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, para São Paulo, levando 28 passageiros. Pouco depois da meia-noite, o ônibus foi cercado por traficantes, quando passava pela Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do Rio. Esta mulher voltava para casa depois de passar o Natal com a filha e disse que se salvou por um milagre. Eu só posso dizer que eu nasci de novo. Vi sair dentro de um foco de fogo e pulei a janela e sem saber para onde eu estava indo. Mas nem todos conseguiram escapar pelas janelas. 7 pessoas que ficaram presas pelas chamas no fundo do ônibus morreram queimadas. Tinha uns 30 caras, fuzil, pistola, tudo. Entrou um só. Assaltou, viu quem tava com o relógio, quem não tava. Aí saiu, jogou gasolina e botou fogo. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, ficou lá dentro. Os senhores de idade não tinha mais força. Perto dali, a polícia militar chegou a travar um tiroteio com bandidos que fugiam para uma favela. As cenas da madrugada de terror se multiplicaram com outros ônibus e carros queimados. Se espalharam por vários pontos, da Baixada Fluminense à Zona Sul do Rio. Em Botafogo, uma cabine da PM foi atacada. Uma mulher que passava pelo local foi baleada e morreu. Uma criança e um policial ficaram feridos. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, um PM foi assassinado com 12 tiros. Na Barra da Tijuca, 2 policiais foram atingidos por tiros de fuzil. Um deles morreu. Correria, todo mundo só correndo, não ficou ninguém. Pouco depois de 1h da manhã, os ataques às delegacias se intensificaram. Foi quando, pelo rádio, os policiais tentaram dar um alerta geral, para ninguém mais ser pego de surpresa. 28 DP sendo atacada, hein? 28 DP sendo atacada. Insista, DP já foi atacada, hein? Quero ficar atento às viaturas de polícia civil, hein? Todo mundo de O policial chamou atenção para o ataque contra a 28ª delegacia. Lá, um homem que prestava queixa de uma briga de vizinho foi metralhado ao sair do prédio e também morreu. Pela manhã, dava para ver marcas de tiros num posto policial atacado no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. E os bandidos metralharam também carros e a fachada de uma das delegacias mais importantes da cidade, a especializada de combate ao tráfico de drogas. Durante o dia, houve novos ataques, principalmente contra ônibus. A polícia reagiu ocupando morros e reforçando o patrulhamento em toda a região metropolitana. 3 suspeitos de participar do ataque ao ônibus da Itapemirim foram presos. Vamos agora às últimas informações sobre a onda de violência no Rio. O repórter Ednei Silvestre tem os detalhes ao vivo. Ednei, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Não há informações sobre novos ataques. Nós estamos em Copacabana. O calçadão continua com gente correndo, gente passeando, vida comum como antes. A Polícia Militar informou que a partir desta noite haverá reforço em todos os batalhões do Rio de Janeiro, de Niterói, de Itaboraí e da Baixada Fluminense.
A Polícia Militar disse também que haverá reforços nos plantões das delegacias e que ela cercou todas as principais favelas do Rio. Neste 28 de setembro, ainda há 7 corpos de vítimas aguardando a identificação no Instituto Médico Legal. Uma dessas pessoas vítimas hoje foi uma mãe que perdeu a vida defendendo o filho, como conta a reportagem de Beatriz Stilman. Na entrada do Instituto Médico Legal do Rio, sofrimento e um desabafo. Antônia era cunhada da vendedora ambulante Sueli Maria Lima de Souza, de 33 anos, que morreu baleada perto de uma cabine da PM. Antônia foi reconhecer o corpo e disse que Sueli abraçou o filho de 6 anos para protegê-lo. A criança, que levou um tiro de raspão na cabeça e está fora de perigo, contou para a tia como tudo aconteceu. Ele disse assim, minha mãe me abraçou e disse assim, se abaixe meu filho, e desmaiou. Durante o dia, parentes de outras vítimas dos ataques também foram ao IML. As famílias de 2 policiais militares assassinados não quiseram falar sobre as ações criminosas. Entre os corpos que vieram para o Instituto Médico Legal estão os dos 7 passageiros que viajavam no ônibus que ia do Espírito Santo para São Paulo e que foi incendiado pelos bandidos. De acordo com os legistas, os 7 corpos carbonizados só poderão ser identificados pelo exame de DNA. Uma das sobreviventes é a modelo Maria Beatriz Furtado, que sofreu queimaduras em 40% do corpo e está internada. Maria Beatriz tinha ido passar o Natal com a família e voltava para São Paulo. Em Campinas, outro sobrevivente, Robson Pereira, que escapou do ônibus sem ferimentos, falou sobre a frieza dos criminosos. Foi caminhando normal, como se não tivesse acontecido nada. Na hora que eu olhei minha mulher, foi ela que me deu a força para sair lá de dentro, porque você pensa na família, pensa em tudo. À tarde, no Rio, algumas das vítimas foram enterradas. O policial militar Marcelo da Silva Oliveira, que morreu no bairro da Barra da Tijuca, tinha 32 anos. Estava na PM desde 98 e, em novembro, tinha sido promovido a cabo. No enterro, as tradicionais honras militares para mais um policial, morto em serviço. A vendedora Sueli, que conseguiu proteger o filho pequeno durante os ataques, também foi enterrada. Durante a cerimônia, a família preferiu silêncio. O policial militar Marcelo da Silva Oliveira, que foi enterrado à tarde, iria comemorar hoje o aniversário de um dos 3 filhos. O outro PM que morreu nos ataques, Robson Padilha, de 28 anos, será enterrado amanhã à tarde no Rio. Em novembro do ano passado, 5 pessoas morreram durante um ataque a um ônibus no subúrbio do Rio. Os bandidos incendiaram um veículo da linha 350 depois da morte de um criminoso. O traficante que ordenou a ação foi condenado a 444 anos de cadeia. Outras 2 pessoas também cumprem pena pelo crime. A segurança nas ruas da região metropolitana do Rio foi reforçada ao longo do dia. As autoridades da segurança do estado concordam que as ações foram coordenadas, mas divergem com relação ao motivo da ação dos bandidos. As autoridades do estado do Rio não se entendem. O secretário de Segurança Pública disse que a ação dos bandidos foi motivada pela possível troca de comando na administração dos presídios, que deve acontecer com a mudança de governo. É a mudança da chefia da Secretaria da Administração Penitenciária, que estão adotando a seguinte tática: endurecer agora para negociar com o próximo governo. O secretário de Administração Penitenciária disse que a violência dos criminosos tem outro motivo. Seria uma reação contra grupos de policiais armados que atuam em favelas. São as chamadas milícias, que expulsam traficantes das comunidades e passam a cobrar dinheiro dos moradores pela segurança. Eles queriam atacar policiais, prédios da polícia, exatamente porque no entendimento dos presos, os policiais, os prédios, representam os milicianos que andam tomando conta e tomaram as bocas de fumo deles. A motivação é, sobretudo, principal é o problema das milícias, tanto é que as facções estão se unindo para enfrentá-los. O Jornal Nacional teve acesso a documentos do setor de inteligência da Secretaria de Segurança do Rio, que mostram que as autoridades tinham informações sobre os atentados da madrugada de hoje. De acordo com os documentos,
A ordem para os ataques teria partido de dentro dos presídios. No dia do Natal, traficantes teriam se reunido numa favela do Rio para combinar os atentados contra alvos civis e militares no dia 28. Este trecho relata que um policial recebeu a informação de que a ordem para os atentados saiu do presídio de Bangu. Segundo o documento, os bandidos queriam repetir as ações de ataques ocorridas em São Paulo há 8 meses e jogar a opinião pública contra a atuação das milícias. A governadora Rosinha Mateus acredita em outra explicação para os atentados. O que eles querem é acabar com o regime diferenciado de dentro dos presídios, que nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com bandido. A Polícia Militar reforçou a segurança em toda a região metropolitana. Não vai ser dessa vez que nós vamos recuar. Não temos medo, somos destemidos e vamos honrar esse nosso compromisso com a população. O prefeito do Rio, César Maia, também tranquilizou a população e os milhares de turistas que vão passar o ano novo na cidade. O policiamento está bem planejado, a presença policial, as articulações entre as polícias. O planejamento de segurança do Réveillon não tem nenhum item a desfazer. O governador eleito Sérgio Cabral, que toma posse na segunda-feira, disse que vai pedir ajuda ao governo federal, se for preciso. Não terei a menor dúvida, caso necessário, de solicitar o apoio do governo federal, das forças de segurança do governo federal, para nos apoiar em qualquer situação crítica. São Paulo viveu este ano episódios parecidos com os de hoje no Rio. Os primeiros ataques aconteceram em maio. A violência explodiu de novo em julho e agosto. Ao todo, 362 ônibus foram queimados. Houve mais de 500 ataques a delegacias e outros prédios públicos, além de bancos, lojas e caixas eletrônicos. Pelo balanço oficial, 158 pessoas morreram. Policiais e agentes penitenciários viraram os principais alvos da quadrilha que age dentro e fora dos presídios paulistas. 49 foram assassinados. 600 pessoas foram responsabilizadas criminalmente pelas ações. Um dos acusados é Marcos Camacho, o Marcola, identificado como o chefe da quadrilha que promoveu os ataques. O governo federal acionou o Serviço de Inteligência da Polícia Federal para enfrentar a onda de ataques no Rio. E, se necessário, pode mandar homens da Força Nacional de Segurança. O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse que o governo ofereceu ajuda, mas não quis fazer comentários sobre a violência no Rio. Está sendo tratado diretamente pelas autoridades do Rio de Janeiro, com o nosso Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O delegado José Mariano Beltrame, chefe da missão Suporte, a elite de inteligência da Polícia Federal, foi liberado hoje de suas funções para se dedicar à investigação. Ele vai assumir a Secretaria de Segurança Pública do Rio na segunda-feira. O Ministério da Justiça também acionou o Centro de Inteligência dos Jogos Pan-Americanos para acompanhar a crise e colaborar no que for preciso. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e o governador eleito do Rio, Sérgio Cabral Filho, devem discutir no início de janeiro a reativação do Gabinete de Gestão Integrada para tornar permanente a cooperação entre as polícias federais e as forças de segurança do Estado. Se necessário, o governo pode antecipar o envio de 7.000 homens da Força Nacional de Segurança Pública que vão trabalhar nos Jogos Pan-Americanos. Daqui a pouco, mais informações sobre os ataques do crime no Rio de Janeiro. E você vai ver a seguir: chuva forte deixa mais um morto em Minas Gerais. Milhares de balões de gás enfeitaram hoje o centro de São Paulo. 112 mil balões formaram a bandeira do Brasil. Os balões são uma tradição mantida pela Associação Comercial de São Paulo para comemorar o fim de ano. Quem quis terminar 2006 sem dívidas enfrentou filas no último dia de atendimento bancário do ano. É que amanhã o expediente nos bancos será apenas interno. Nas ruas, um formigueiro de gente apressada em direção aos bancos. A Aparecida trouxe todas as contas de casa para pagar no último dia do expediente bancário de 2006. Água, luz, telefone, tá? Tudo que está vencendo agora. Está vencendo. Nos caixas automáticos ou nos caixas com atendentes, filas. Mais pagamentos do que saques em dinheiro.
A preocupação de quem veio aos bancos hoje era não só de manter as contas em dia, para não ter que pagar multas ou juros, mas principalmente de liquidar o que devia, para não levar para o ano novo as dívidas do ano velho. Faz o possível e impossível para não entrar devendo, né? Virar o ano sem dívida. Aquelas contas que estão vencendo amanhã serão pagas normalmente após o feriadão na terça-feira no expediente bancário. Às 4 da tarde, fim do expediente, portas fechadas. Dona Pedrina fez de tudo para alcançar o banco aberto, mas não deu. Fica devendo, né? Pagar a conta agora só... Na terça-feira, juro, pago eu. Para muitos ainda resta a alternativa das casas lotéricas, que recebem algumas contas com códigos de barra e que vão funcionar normalmente até sábado, já que a Mega Sena está acumulada. É a chance de pagar o que deve e ainda, quem sabe, começar 2007 no time dos milionários. Quem sabe, né? Começa o ano com a direita. O índice geral de preços de mercado diminuiu o ritmo de alta em dezembro e fechou 2006 em 3,83%. O IGPM, que reajusta contratos de aluguel e de energia, é o terceiro mais baixo da história, mas foi maior que o do ano passado. Hoje também foi o último dia de funcionamento das bolsas de valores e, segundo os analistas, mesmo com crescimento baixo, 2006 foi um bom ano para a economia brasileira. A economia mundial aquecida ajudou as finanças do Brasil em 2006. O país continuou exportando muito e o ano deve fechar com um saldo comercial de 45 bilhões de dólares. As reservas internacionais chegaram a 85 bilhões de dólares, 30 bilhões a mais do que no início do ano. A queda da cotação do dólar de 9% ajudou a segurar os preços dos alimentos. A inflação deve fechar o ano em torno de 3%. Este analista diz que 2006 surpreendeu muita gente. Não se previa anteriormente um processo inflacionário tão benigno como foi, né? Uma inflação tão calma como a gente assistiu durante o ano. O ponto negativo foi o baixo crescimento da economia, que deve ficar em apenas 2,8%. Este economista culpa a indústria. O mercado consumidor doméstico está aquecido, a agricultura se recupera, porém a indústria hoje segura o crescimento econômico brasileiro. E segura porque não consegue investir. Os investidores puseram na balança o baixo crescimento e a ótima situação financeira do país. Pesaram os prós e contras e chegaram à conclusão que era um bom negócio investir em ações de empresas brasileiras. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 30% em 2006. Os operadores da Bolsa de Mercadorias e Futuros fizeram um carnaval no fechamento do último pregão do ano. Crédito fácil e prazo de mais de 5 anos para pagar estimularam um setor que representa mais de 12% da economia brasileira, a indústria automobilística. O homem diante do melhor carro do mundo, um carro novo. Mas esse só pega porque é a prazo. Tudo depende da taxa, 24 ou 36 meses, também analisar a taxa, né? A compra é certa. Em 2006, financiamentos em até 72 meses lubrificaram o mercado. O ano nem acabou e as concessionárias já contabilizam um crescimento anual de 16,22% nas vendas. Essa deslanchada nas estatísticas se apoia muito mais sobre 2 rodas do que sobre 4. Apesar de 4 anos seguidos de crescimento, as vendas de automóveis no Brasil conseguiram agora, em 2006, apenas recuperar os índices de 1997. Mas de 97 para cá, as vendas de motocicletas saltaram simplesmente 229%. Nos 20 anos de Brasil, a indústria de motos desviou de quase todas as crises, incluindo a de 98. Neste ano, botou no asfalto mais de 1.280.000 unidades. Mas os automóveis correm atrás, com tentações cada vez mais acessíveis. Por R$ 499 ele sai de carro zero hoje do concessionário. Sai, mas volta para pagar as prestações todos os meses durante os próximos 5 anos. Hoje minha filha faz 6 anos, eu volto aqui quando ela estiver com 11 para sair com o carro novo de novo. Daqui a pouco, o governo proíbe o cancelamento de voos. E a implosão de parte do presídio mais antigo do Brasil, no Rio de Janeiro. A Agência Nacional de Aviação Civil proibiu as empresas aéreas de cancelar voos no Réveillon para evitar novos tumultos nos aeroportos.
Os voos fretados que estão contratados, como este que seguiu do Recife para Fernando de Noronha, estão garantidos. O governo proibiu que as companhias aéreas ofereçam novos fretamentos até o dia 2. O ministro da Defesa reuniu mais uma vez autoridades do setor aéreo para discutir a crise. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ainda não concluiu a auditoria para identificar as causas do apagão aéreo no Natal, mas foram tomadas providências para evitar que o problema se repita na passagem do Ano Novo. As empresas aéreas estão obrigadas a reservar aviões com tripulação para atender a alguma emergência. A TAM reservou 10 aviões, a Gol 2. A ANAC também proibiu até o dia 2 de janeiro o cancelamento de voos. Mesmo que a aeronave esteja com poucos passageiros, a companhia terá que manter a viagem. Todo mundo que tem bilhete vai viajar. E eu digo para vocês, os transtornos serão mínimos. Parte do conjunto de penitenciárias da Frei Caneca, no centro do Rio, foi implodida esta tarde. No terreno serão construídos edifícios residenciais. Esta foi a primeira etapa da obra e atingiu os prédios onde funcionava o setor administrativo. As 10 unidades prisionais onde ficam as celas, além da fachada, ainda estão de pé e não têm prazo para serem demolidas. Foram usados 100 quilos de dinamite. O exército da Somália retomou hoje a capital do país, que havia sido ocupada por rebeldes islâmicos. O governo provisório afirmou que já voltou a controlar quase todo o território. As tropas do governo provisório da Somália entraram na capital do país, Mogadíscio, que foi abandonada pelos rebeldes muçulmanos. Como aconteceu em outras cidades, os soldados foram recebidos com festa pela população. Horas antes, o que se via era o caos. Com a fuga dos militantes islâmicos, uma onda de saques tomou a capital, até a chegada dos soldados somalis e etíopes. A Somália está em guerra civil há 15 anos. A Etiópia, forte aliada dos Estados Unidos nesta região africana, tem um governo cristão. Outro país vizinho, a Eritreia, apoia as milícias muçulmanas. A Etiópia invadiu a Somália no domingo e prometeu perseguir os líderes rebeldes, que fugiram para o interior do país. Esta é a 14ª vez que se tenta pôr fim à guerra civil na Somália. O governo provisório foi criado com o apoio das Nações Unidas há 2 anos, mas a ONU não conseguiu uma solução pacífica para a crise e a capital da Somália só foi retomada à força. Os rebeldes muçulmanos declararam guerra santa contra os governos da Somália e da Etiópia e convocaram militantes do mundo islâmico para lutar. Já os Estados Unidos acusam a rede terrorista Al-Qaeda de apoiar os rebeldes muçulmanos. 2 barcos carregados de pessoas que fugiam do conflito na Somália naufragaram hoje no litoral do Iêmen. 17 pessoas morreram e 140 estão desaparecidas. Uma série de atentados no Iraque provocou a morte de 23 pessoas em Bagdá. Para o exército americano, dezembro foi o pior mês desde o início da ocupação, há quase 4 anos. O pior ataque aconteceu próximo ao estádio Al-Shaab, quando um carro-bomba foi detonado. Neste bairro, casas foram destruídas por morteiros. Na cidade de Ramadi, civis fugiram por ruas estreitas, enquanto soldados americanos trocavam tiros com rebeldes. Para os Estados Unidos, dezembro é o pior mês desde o começo da guerra, em março de 2003. 100 soldados americanos já morreram. O medo é de que a violência aumente ainda mais nos próximos dias. Condenado à morte, Saddam Hussein deve ser enforcado em breve. Seguidores do ex-ditador ameaçam retaliar, atacando americanos. Antes de executar Saddam, o governo do Iraque deve decretar o toque de recolher em Bagdá e em outras cidades do país para evitar atentados. Pressionado pela situação cada vez mais difícil, o presidente George Bush reuniu hoje os principais assessores do governo no rancho dele, no Texas. Ele vai anunciar uma nova estratégia para o Iraque no mês que vem. Bush disse que os planos estão avançando, mas ainda não foram concluídos. E afirmou que o sucesso no Iraque é vital para a segurança dos Estados Unidos. O governo da Argentina apoiou hoje a decisão da Suprema Corte do país de obrigar os bancos a compensar as perdas dos clientes durante a crise financeira de 2002. Na época, correntistas que tinham contas em dólar viram as economias serem convertidas em pesos e perderam com a desvalorização da moeda. Agora, os bancos terão que devolver o dinheiro a uma taxa de câmbio semelhante à atual.
3 pesos para cada dólar. Veja a seguir as últimas notícias sobre a situação no Rio de Janeiro depois dos ataques do crime. E os atletas com mais de 30 anos que se destacaram nos esportes em 2006. Milhares de fãs aguardaram horas na fila para ver o corpo do cantor James Brown, que está sendo velado neste momento no bairro do Harlem, em Nova York. O corpo de James Brown saiu da Geórgia. Depois de desfilar pelo Harlem numa carruagem branca, foi levada para o Teatro Apollo, que o consagrou junto com nomes importantes da música negra americana. Brown lançou a carreira dele neste mesmo palco há exatamente 50 anos. O cantor tinha 73 anos e morreu de infarto no fim de semana. James Brown será enterrado sábado na Geórgia. Entre as personalidades do esporte que se destacaram em 2006, o repórter Tino Marcos encontrou algo em comum: o peso da idade. Eu ainda me olho no espelho e falo 30 anos, meu Deus do céu. Não confia em ninguém com mais de 30, cantam os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale. Mas e em Rogério Ceni, 33? E Kelly Slater? Chegou este ano ao 8º título mundial no surf, aos 34. Mais de 30, mais de 30. Mais de 30 tem o melhor do mundo, Cannavaro, 4 a mais que 30. Em 2006, Ricardinho, Robert Scheidt, Zidane, todos 3 dezenas de primaveras nas costas. E brilharam? Ela mesmo tem mais de 30. A música do início dos anos 70, quando os brasileiros tinham uma expectativa de vida bem mais baixa, quando a barreira dos 30 no esporte ainda existia. Giba, o melhor jogador do Mundial de Vôlei, o atleta do ano na eleição do Comitê Olímpico, vai voltar das festas de fim de ano com 30 anos. Você fica com um diferencial, né, em respeito aos mais novos. E eu acho que o profissionalismo hoje também em todos os esportes está aumentando, né, o tempo de vida de um atleta. Normalmente hoje, com os recursos que nós temos, é muito mais fácil você controlar isso tudo, ter uma equipe trabalhando para fornecer ao atleta todos os subsídios para ele poder ter a performance de excelência durante um tempo maior. Quando fizeram a música, os irmãos Vale queriam dizer que ter mais de 30 é uma questão de espírito. Era um alerta também de dizer, continue com seus sonhos. Haja o que houver, com o tempo passando, mas sempre vai ter alguma coisa para você sonhar pela frente. Tem pessoas que vão ter esses 30 anos aos 60. Outras vão ter esses 30 aos 20. E outras não terão nunca. E então, pode se confiar? Pode se confiar, sim, não tem problema não. Pelo menos até Pequim pode confiar. 32, tamo aí. Mais de 30, mais de 30. Mais de 30, mais de 30, mais de 30. No próximo domingo, 15 mil pessoas vão invadir as ruas de São Paulo na corrida de São Silvestre. Para a grande maioria, é um jeito de encerrar o ano provando que sempre se pode melhorar um pouquinho. A alegria é de quem está a 3 dias de mais uma conquista. O ego da gente fica até um pouco melhor, né? Quando você se supera, você consegue um objetivo maior. Eu acho que cada ser humano tem um objetivo, né? Para quem não faz parte da elite da São Silvestre, a ordem de chegada é o que menos importa. O objetivo principal é completar a prova, de preferência com tempo melhor do que o do ano anterior. Aguinaldo, que vai correr a São Silvestre pela 16ª vez, é um bom exemplo. Acho que todos que conseguem completar a São Silvestre já é um campeão. Eu acredito que eu vou tirar aí, no mínimo 30 segundos. 30 segundos? 1, 2, 3 minutos. Os números parecem pequenos, mas aqui valem muito. Domingo, o pelotão dos atletas anônimos da corrida terá 15 mil corredores. Este grupo treina para estar entre eles. Desde 2004, Patrícia passa a tarde do último dia do ano correndo. A primeira vez que eu terminei chorando, né? E aí vieram próximo, pensando que eu estava passando mal. Eu falei, não, é felicidade, né? É superação. Ano passado, ela completou a prova em 1 hora e 22 minutos. Agora, acredita que pode melhorar em 2 minutos. Se conseguir,
Ah, é uma vitória. É uma vitória. Vamos voltar a falar sobre a onda de ataques criminosos no Rio de Janeiro. O repórter Ednei Silvestre tem as últimas informações. Ednei. Márcio, 7 suspeitos de terem participado dos atentados foram detidos, segundo a Secretaria de Segurança. Aqui em Copacabana, o movimento continua normal. Como vocês podem ver, ali na areia já há mesmo pessoas fazendo as ofertas de fim de ano a Iemanjá. O Réveillon, por sinal, será reforçado com 20 mil homens. Eles farão a segurança em todo o estado. É um crescimento de 20% em relação ao ano passado. E o Corpo de Bombeiros divulgou que hoje foram incendiados 11 ônibus. 23 pessoas estão feridas, 2 delas em estado grave. Aquele menino cuja vida foi salva pelo heroísmo da mãe, um menino de 6 anos, está hospitalizado ainda em situação estável. E houve 18 mortos. 9 deles eram civis. 3 PMs, 6 bandidos. Não temos nenhuma informação de novos ataques. Heraldo. Obrigado, Ednei. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, depois do especial Por Toda a Minha Vida. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Em janeiro, o fenômeno que tomou conta do Brasil está de volta para conquistar o país mais uma vez. Terça, dia 9, começa um novo Big Brother Brasil. Páginas da Vida. Oferecimento Santander Banespa. Aproveite o ano novo para inovar cada vez mais.